Fala galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo certo? Espero que esteja tudo bem, todo mundo em casa aí ainda nesse período de quarentena. E gente, seguinte, hoje a nossa videoaula aí ela vai tratar sobre a geopolítica da América Latina e da África. A gente vai trabalhar um pouquinho aí sobre a questão de formação desses continentes, mais no sentido aí de ocupação territorial e tal, e também sobre alguns aspectos econômicos aí mais atuais, beleza? Começar então sobre a questão da América, tá? E aí é importante a gente falar, antes de falar de América Latina especificamente, a gente entender da onde que surgiu, né? Da onde que vem essa diferenciação de América Latina, América Anglo-Saxônica, América do Sul, Central, do Norte. Então, a gente tem mais de um tipo de regionalização do continente americano, tá, gente? A regionalização que a gente vai utilizar hoje é a regionalização que diz respeito econômicas, as questões sociais, as questões históricas. Essa regionalização ela se dá a partir da América Latina e América Anglo-Saxônica, tá? O principal fator que vai fazer essa divisão acontecer é a língua falada. Então, a América que foi colonizada por países latinos, né? A gente tem aí a América Latina e anglo-saxônica são os países de língua inglesa. Então, basicamente, mas também a diferenciação que a gente utiliza, né, dessas duas regiões seria as áreas onde a gente teve o predomínio de colônias de povoamento, que seria, né, a América Anglo-Saxônica, e a América Latina, onde se predominou as colônias de exploração, beleza? Assim se dá um mapa, tá, das colônias, no caso da América Latina e da Anglo-Saxônica. Então, se vocês perceberem ali, a América Anglo-Saxônica, a gente tem território estadunidense, o Canadá, e aí a gente tem a América Latina, todos os outros países, né, que ficam ao sul dos Estados Unidos, fazendo parte dessa América. Beleza? Pois bem, então a gente, como eu já disse, né, a diferença, né, é que a sociedade da América anglo-saxônica, né, falando de colônias de povoamento, a sociedade daquele local, na época do período colonial, trabalhava para atender os interesses internos, enquanto a sociedade latina, né, da América Latina, ela atendia os interesses do mercado europeu. O que faz a gente concluir? Que o desenvolvimento interno da América anglo-saxônica ela já estava acontecendo há muito mais tempo do que da América Latina, tá? Principalmente devido ao fato que, né, os países da América Latina eles foram colônias de exploração e, consequentemente, aí eles passaram por um grande período aí, onde os interesses da metrópole que estavam sendo atendidos, beleza? Falar um pouquinho do continente americano ao longo dos séculos, e aí a gente tem ali, né, o século XVIII, quando a gente tem ali os ideais da Revolução Francesa já, que era, né, liberdade, igualdade, fraternidade, e aí a gente tem esses ideais chegando à América, fazendo com que os governantes americanos fossem influenciados, né, e aí eles começaram a pressionar as metrópoles em busca dessa independência, né? Nesse período também a gente teve um conflito nos Estados Unidos, onde se culminou, né, na independência estadunidense em 1783, onde quando o Reino Unido, né, reconhece a independência dos Estados Unidos. No século XIX a gente já tem, né, um período onde os estados, né, onde os territórios americanos estavam em busca de autonomia política em relação aos países europeus, então eles estavam querendo deixar cada vez mais as metrópoles, né, estavam querendo cada vez mais se isolar das metrópoles. A gente tem, né, a doutrina Monroe, tá, que é muito importante nesse período, essa doutrina que se colocava contra o colonialismo, então os Estados Unidos aí, né, ele se posiciona contra o colonialismo europeu, né, em relação ao continente americano, mas a gente tem que pensar que eles estavam defendendo os seus próprios interesses, porque ao mesmo tempo que os Estados Unidos nesse período já eles não queriam que os europeus, né, eles tivessem um poder sobre os outros países americanos, mas eles também não estavam buscando que esses países americanos se tornassem independentes, se tornassem, né, que conseguissem viver sozinhos. Eles queriam, eles por si mesmos, né, começar a doutrinar, começar a impor seus ideais sobre os outros países menores e mais atrasados.
Então, ao mesmo tempo que eles estabeleceram uma doutrina onde o colonialismo, né, não poderia ser colocado em prática na América, eles queriam, por sua vez, já implantar, né, a sua prática imperialista, que é bem comum nos Estados Unidos. No século XX a gente já tem um período de industrialização por vários países americanos, tá? Claro que uma industrialização ali já tardia, né? Essas indústrias que surgem na América nesse período são indústrias que vão produzir principalmente produtos de bens de consumo, tá? E aí a gente tem, né, nesse período também, já com o final da Segunda Guerra Mundial, aquela rivalidade entre Estados Unidos e União Soviética, que fez com que as relações do continente americano com o restante do mundo fossem afetadas profundamente, o que fez com que as nações sul-americanas, por sua vez, né, ou latino-americanas, elas tivessem que começar a se desenvolver por si só, começassem a se desenvolver isoladamente, o que fez com que surgisse na América vários e vários blocos econômicos, principalmente na América do Sul, tá? E aí a gente vai trabalhar um pouquinho de cada um deles, tá? Vou citar aqui para vocês. Então, o primeiro bloco econômico que é importante a gente citar é o próprio Mercosul, tá? Mercado Comum do Sul, apesar de ter esse nome, tá? O Mercosul hoje em dia ele não é um mercado comum, tá? Não tem essa tipologia, ele é uma união aduaneira, tá? Então o Mercosul ele foi criado lá em 91. Se vocês perceberem, ele não é criado como uma união aduaneira, então ele tinha uma tarifa externa comum, né, lá em 95. E aí, a partir disso, ele foi evoluindo até chegar no estágio atual, que é a União Aduaneira, beleza? Então, aqui a gente tem os países membros do Mercosul, lembrando que a gente tem, né, países afastados hoje em dia, a gente tem, né, Bolívia, Chile, Equador, Colômbia como países associados e o México, desculpa, como um país observador, beleza? Um outro bloco econômico que é importante a gente lembrar é a área de livre comércio das Américas, tá? Então esse bloco reúne 34 países, exceto Cuba. Então na realidade é um projeto que foi lançado, né, em 94, que seria, né, o mais ambicioso acordo da história mundial. Então nesse acordo a gente tem, né, a ampliação das trocas comerciais dos Estados Unidos com os outros países americanos, fazendo com que os Estados Unidos, de certa forma, conseguisse exercer uma forte influência sobre os outros países, ou no caso, sobre os países latino-americanos. Aqui a gente tem, né, uma charge que vai demonstrar mais ou menos o que aconteceria ali com a área de livre comércio das Américas. A gente tem a Unasul, que é a União das Nações Sul-Americanas, tá? Que desde 2008 congrega 12 países da América do Sul, tá? E ela tem como principais objetivos fazer uma integração política, comercial e física na região, que faz com que a gente entenda que essa área, eles têm como objetivo criar uma área de livre comércio, tá? Esse bloco ele é muito importante, gente, para esses países sul-americanos, esses países que fazem parte, tá? Da Unasul, eles tenham mais independência política frente a mecanismos internacionais, tá? Como o próprio FMI, o próprio Banco Mundial. Então, a Unasul consegue, de certa forma, deixar com que os seus países membros tenham uma autonomia maior, né, em relação aos próprios Estados Unidos, aos próprios organismos da ONU e os próprios países europeus. Beleza? A gente tem depois o Pacto Andino, que, né, ou também chamado de Comunidade Andina, é um bloco que vão fazer parte, como países membros, dos países que são cortados pela Cordilheira dos Andes, mas também tem países associados que não fazem parte, né, desse espaço geográfico, como Brasil, né, Argentina e tudo mais. Os principais objetivos do bloco, então, garantir, né, a emissão do passaporte andino, onde a gente tem uma livre circulação de pessoas, né, produtos, capital também. Então a gente tem uma integração, querendo ou não, econômico, mas também cultural desses países, né, que fazem parte do Pacto Andino. Beleza?
Continuando então, gente, a gente vai para a segunda parte da aula, que seria a geopolítica da África, tá? Então, para os países europeus, gente, a África, num primeiro momento, ela era uma área de passagem, né, para o comércio com a Ásia. Mas só que a partir do momento que os países europeus começam a carecer de mão de obra escrava, né, e novos territórios aí, né, para dominar, o continente africano acabou sendo, né, utilizado. E aí eles começam a parar no continente africano e começam a colonizar, desculpa, a retirar as pessoas da África para levar para as colônias na América como mão de obra escrava, beleza? Então, esse período de escravidão aconteceu, né, principalmente no oeste africano, né, mais perto ali do que seria do Oceano Atlântico e aí, né, consequentemente mais próximo ao Brasil, no caso, né, a própria América. E aí esses africanos eles passam a ser escravizados durante muitos e muitos anos, tá? O que sustentou a escravidão? Por que as pessoas eram escravizadas? Elas eram escravizadas por razões econômicas, obviamente, né? Então, os caras queriam, né, a mão de obra, não mão de obra barata, mas mão de obra ali, né, sem custo algum. Então, eles passam a invadir as terras africanas e aí também tem a questão da superioridade europeia, né, ou da noção de superioridade europeia que eles tinham no período, né, de se achar superiores, né, aos africanos, e aí eles vão lá, dominam a área e fazem com que os africanos se tornem escravos e levam esses africanos principalmente para as colônias da América, beleza? O continente africano, então, ele foi muito explorado durante o período colonial, né, principalmente com a retirada de pessoas do continente ali para a levada, né, para a América, para os outros continentes também, onde a Europa tinha colônias, mas com a primeira revolução industrial, né, além das pessoas não deixarem de ser escravos, agora os europeus, principalmente os europeus, Estados Unidos, eles passaram a não só explorar a mão de obra, mas também passaram a explorar o continente, né? É o que a gente chama de neocolonialismo, quando os europeus e os Estados Unidos passam a explorar a África em loco, tá? E aí a gente tem, né, inclusive um momento da história que é bem importante, que seria a Conferência de Berlim, tá? Em 1884. É o período, né, que é o acontecimento que os europeus e os Estados Unidos eles fazem uma conferência em Berlim, né, uma reunião, e lá eles dividem o continente africano entre eles, não respeitando crença, não respeitando etnia, não respeitando os povos. Simplesmente eles foram lá, pegaram o mapa da África e dividiram o continente africano, tá, entre eles mesmos e dizendo assim, não, tu fica com essa parte, eu fico com essa e assim por diante. O que é uma coisa, né, impensável se a gente for, né, analisar nos dias atuais, mas isso realmente aconteceu. Então aqui a gente tem a divisão, né, do continente africano entre os seus colonizadores e ali a gente tem então vários problemas começando a ocorrer. O que começou a acontecer? Vários povos, várias tribos aqui africanas, elas eram rivais, né, antes da divisão. O que fez com que os europeus, sem conhecer a cultura africana ou achar que a cultura deles não importasse, né, eles juntaram muitos povos que eram rivais históricos, o que fez acontecer uma série de guerras, conflitos internos, e também eles separaram povos amigos, povos, né, que tinham uma relação boa, enfraquecendo assim também aquela cultura. Então, além dessa divisão arbitrária que aconteceu durante esse período, a gente tem, tá, a imposição cultural europeia, o que fez com que a gente tivesse a perda dessa identidade do povo africano durante muito, muito tempo. Então, os africanos deixaram de ter
as suas crenças, a sua cultura e passaram a ter a cultura europeia. Beleza? Então ali, né, pós esse período colonial que a África sofreu, a gente começa a passar por um período de descolonização da África, tá? Ele vai acontecer pós Segunda Guerra Mundial, certo? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, muitos países que eram os colonizadores da África, eles estavam sofrendo com vários problemas por causa da guerra, né? Estavam destruídos e tal. E aí, os próprios países africanos começaram a pedir que eles se tornassem independentes. Alguns tiveram essa independência a partir de forma amistosa, por acordos comerciais ou de exploração. Outros conseguiram a independência apenas com a luta, apenas com conflitos. Beleza? Aqui, então, a gente tem o continente africano hoje, né, do jeito que ele está dividido. Se vocês perceberem, várias linhas dos países, elas são linhas retas, né, como se fossem traçadas com uma régua, e isso aconteceu lá por causa da Conferência de Berlim, porque os países europeus, eles simplesmente foram lá e dividiram, né, o território africano entre eles, e eles não respeitaram nenhuma cultura africana. Então, eles realmente, dentro de gabinete, eles foram lá e traçaram as linhas, né, de fronteira entre os países, entre os territórios. Beleza? Então, aqui a gente tem os três mapas da África, né? Aqui a gente tem antes da colonização, o primeiro, o segundo a gente tem durante a divisão do período colonial e a divisão atual. Beleza, gente? Então, a África, né, hoje sofre com vários impactos sociais, né, desse período colonial. Até hoje a África, o continente africano, ele sofre, né, com a exploração de alguns países europeus, da própria China atualmente, né, que, claro, não fazem dos africanos escravos, mas acabam também, mesmo assim, né, explorando aquele continente de forma sem precedentes, beleza? A última coisa que eu tenho para falar para vocês hoje é sobre a União Africana, que é um bloco, né, que é um grupo socioeconômico na África, e esse grupo ele vem para substituir o que seria a Organização da Unidade Africana. Então, a União Africana, ela busca, né, uma África integrada, próspera, pacífica, né? Então, a União Africana, ela serve além de né, dos aspectos econômicos, ela vai aí ajudar a África a ser soberana, né? Uma vez que ela defende a eliminação do colonialismo, né, da soberania dos estados e da integração econômica. Beleza? Além de, claro, né, por último ali, cooperação política e cultural dentro do continente. Então, a União Africana, ela vai aí buscar uma África soberana, uma África independente, uma África que se desenvolve para si mesma, o que não aconteceu durante muito tempo. Beleza, gente? Nossa aula fica por aqui, espero que vocês não tenham muitas dúvidas aí, mas se tiverem é só entrar em contato comigo, beleza? Beijo para vocês!